Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Medeiros. E aí, como você está? Como vai a sua vida acadêmica? Como vai os seus estudos? Como vai a sua saúde? Não é? Saiba que os momentos bons e os momentos ruins, eles fazem parte das nossas vidas. O importante é nós sabermos que tudo é uma fase. É importante nós sabermos que ainda que aconteçam diversos problemas, nós sempre precisamos caminhar para frente. E por falar em caminhar para frente, o que a física diz quando um corpo se desloca para frente, hein? Veja bem, na física, um corpo ele pode andar para frente ou ele pode andar para trás. Basicamente, a princípio, quando um corpo anda para frente, nós dizemos que é movimento progressivo. E aí afirmamos que a velocidade é positiva. De outro modo, se um corpo anda para trás, ele está recuando, chamamos de movimento retrógrado. A velocidade é negativa. Agora, tem um problema. Quando um corpo anda com velocidade constante, ele é progressivo, porque está para frente, ou é retrógrado, porque é para trás. No entanto, é possível que ele possa querer aumentar a sua velocidade ou diminuir a sua velocidade. Então, se ele estiver aumentando a sua velocidade, nós chamamos de movimento acelerado. É quando um veículo pisou no acelerador. E se ele pisar no freio, professor? Quando ele pisa no freio com a intenção, portanto, de reduzir a velocidade, nós chamamos de movimento retardado. Então jamais se esqueça e nunca se confunda. Se eu estou andando para frente, progressivo. Se eu estou andando para trás, é retrógrado. Se a velocidade estiver aumentando, é movimento acelerado. E se a velocidade estiver diminuindo, é retardado. Note que para andar para frente, ele pode ser progressivo, mas se ele andar para frente e aumentar a velocidade, é progressivo e acelerado. Agora, se ele estiver andando para frente, assim como o motorista que acabou de visualizar o sinal fechando, ele está andando para frente, progressivo, e ao mesmo tempo retardado. Afinal de contas, ele está reduzindo o valor da velocidade. Professor, quem é que julga se a velocidade aumenta ou diminui? Na física, nós chamamos de aceleração. A aceleração é ΔV dividido por ΔT, ou seja, variação de velocidade, ΔV, dividido por variação de tempo. Na maioria dos exercícios, a variação de velocidade tem que ser dada em metros por segundo e o tempo tem que ser dado em segundos. Por que na maioria dos exercícios? Porque nós estamos falando do sistema internacional. E aí, se a gente divide metros por segundo, a unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Professor, e se estiver em quilômetros por hora e eu precisar converter para metros por segundo? Por exemplo, nós sabemos que 1 quilômetro é igual a 1000 metros e 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Então, se a gente pensa em 1 quilômetro igual a 1000 metros e a gente pensa em 1 hora igual a 3.600 segundos, a gente acaba encontrando sempre, se a gente tira 3 casas decimais e 3 casas decimais, fica 1 dividido por 3,6 em metros por segundo. Entendeu? Portanto, se a velocidade estiver em km por hora, nós dividimos por 3,6 para converter para metros por segundo. Por exemplo, se você tiver uma velocidade de 72 km por hora e você precisar converter para metros por segundo, o 72 tem que ser dividido por que número? 3,6. Na verdade, 72 dividido por 3,6, isso daria 20 metros por segundo. Eventualmente é 36 km por hora, que a gente divide por 3,6, dá 10 metros por segundo. Às vezes também vem 72 km por hora, que dividimos por 3,6
e daria 20 metros por segundo. Professor, como isso cai no vestibular? Eu vou ler agora uma questão para você e você vai perceber, tudo bem? Observe a questão. Vestibular Unirio, que é a Universidade Federal aqui no Rio de Janeiro. A questão diz o seguinte: caçador nato, o guepardo, é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de, saindo do repouso e correndo em linha reta, chegar à velocidade de 72 km por hora em apenas 2 segundos. Determine a aceleração escalar média deste mamífero em metros por segundo ao quadrado. E aí você diz, professor, como você vai achar a aceleração desse móvel? O que acontece é o seguinte, ó. A aceleração é variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Ele disse que a velocidade era de 72 km por hora. E como sabemos que 1 km tem 1000 metros e 1 hora 3.600 segundos, o que eu faço com 72 km por hora para transformá-lo para metros por segundo sempre, em todos os exercícios? Eu divido por 3,6. Então a variação de velocidade, que era 0 porque ele estava no repouso e atingiu 20 metros por segundo, a variação de velocidade é igual a 20 metros por segundo. Mas, professor, faltou o ΔT, que é a variação de tempo. O texto disse que era quantos segundos? Ele disse que era igual a 2 segundos. Se você divide 20 metros por segundo por 2 segundos, qual seria o resultado dessa divisão? Seria igual a 10 metros por segundo elevado ao quadrado. Então está aí a resposta de uma questão de vestibular da Universidade Federal do Rio, que é a Unirio. A resposta do concurso era igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aconteceu porque o mamífero estava acelerando, né? Além de estar andando para frente, progressivo, ele também estava acelerando. Afinal de contas, a velocidade dele estava se tornando cada vez maior. Que nós possamos ser assim também, que a gente possa sempre prosseguir para frente, que a gente sempre possa superar os obstáculos, ainda que eles possam aparecer. É comum da nossa existência, mas nós precisamos ter força para superá-los. Precisamos ser persistentes, precisamos ser perseverantes. Napoleão Bonaparte já dizia: a vitória pertence ao mais perseverante. Tudo bem? Eu espero ter ajudado nessa pequena aula com seus estudos. Te desejo muita sorte, muito sucesso e um forte abraço, tá bom? Tchau, tchau!